Fala aí galera, tudo de boa, Slash aqui e hoje eu vou estar recomendando aqui pra vocês só aqueles cara apelão, os protagonistas que põem respeito mesmo e não facilitam a vida dos figurantes, aquelas obrinhas aí com poderes como protagonista bem na hora que vocês sempre estão pedindo aí. Então se curtirem as recomendações, não deixem de dar o seu like aí pra dar aquela força pro canal, e se não tá inscrito aí mano, se inscreve que eu sei que você não vai se arrepender porque tá sempre saindo recomendações novas por aqui. Inclusive se não viu o último vídeo, passa lá depois, é só aqueles cara que volta no tempo. Mas bora aqui sem mais enrolations, falando da The Strongest Demon, que o nome completo aí significa Eu, o demônio mais forte, recuperei a minha juventude. Então esse manhwa aqui vai começar falando que o nosso protagonista é o cara ali reverenciado como Rei Demônio, e ele tá atrás de um poder chamado de o mistério de todas as vidas, que fica lá no reino dos demônios, e esse poder aí permite que você possa governar para sempre. E o resultado do protagonista conseguir esse poder aí vai ser que o corpo dele se tornou de uma criança. E aí quando ele voltou lá pro seu império, ele vai parar num lugar completamente diferente do que ele tinha visto antes. E pelo que ele descobriu ali nas ruas, se passaram 1000 anos desde que ele desapareceu. E pra ele foi só questão de meses mesmo. E logo aí no começo ele vai trombar aí com um grupo de garotas que se diziam ser as últimas sobreviventes do antigo império. E também tem um bando de tecnologias novas aí que esse mundo se desenvolveu. E depois vai ter uns acontecimentos aí que o protagonista vai acabar salvando elas lá na ruína do antigo império, que era lá no castelo dele. E ele também vai se revelar sendo aí o antigo imperador que elas estavam tanto buscando. E a partir daqui elas também decidem que vão seguir o protagonista. E agora por parte do poder que esse cara tem, que é a imitação perfeita, que é um trem bem apelão mesmo. E faz ele ser praticamente um imortal nesse mundo, por isso que ele também era um dos caras mais fortes, e ele ainda é. E a história segue daqui com esse protagonista viajando pelo mundo aí, fazendo mais um bando de coisa e conseguindo mais aliados aí também. Agora Max Level Returner, ou traduzindo aí o level máximo retornou. Então essa história aqui vai começar mostrando o início de um novo ano, mas tem algo bem estranho acontecendo aí no mundo. Todas as pessoas que estavam jogando o jogo Mundo Eterno, que é um jogo aí de VR, aqueles de realidade virtual, começaram a ser sugados para dentro do jogo, incluindo o nosso protagonista. E nisso veio um terremoto no mundo todo, monstros começaram a aparecer, aquela doidura mesmo de sempre. E 2 meses depois disso, as pessoas que morreram lá dentro do Mundo Eterno, aquelas que foram sugadas para lá, elas começaram a voltar para o mundo real que estava sendo invadido pelos monstros de lá. E cara, eu esqueci de colocar no roteiro, mas eles voltaram ali com as habilidades e aquela telinha de sistema da boa para ajudar eles. E também é falado que a passagem de tempo entre os dois mundos aí é diferente. Enquanto na Terra se passaram 2 meses, lá no Mundo Eterno foi mais de 1 ano, e por isso os caras já veio experiente. E com isso vão começar a aparecer jogadores de 2º, 3º ano, que é os anos que eles passaram lá dentro, de 4º, 8º e por aí vai indo. Até que chegamos no nosso protagonista, que é conhecido como Monarca Mascarado. E ele inclusive vai até tirar um fight com o Sungão lá depois daquele último capítulo de Solo Leveling. Mas brincadeiras à parte aí, esse protagonista aí é o cara mais apelão e o único level máximo que tem lá dentro do Mundo Eterno. E depois dele meio que vencer ou não vencer o Rei dos Demônios, essa parte é bem confusa, mas ele vai voltar pro mundo real aí como o jogador mais forte que sobreviveu 22 anos dentro do Mundo Eterno. E daqui a história continua com esse protagonista pra lá de Overpower fazendo umas doiduras pelo mundo, dominando um castelo e ainda montando um esquadrão só dos mascarados. The Live ou Vivo é outro manhwa aqui com o protagonista que vai parar em um mundo paralelo com aquele sisteminha de jogo. Mas então essa história aqui vai começar com o protagonista saindo mais cedo do trabalho porque era o aniversário da sua esposa. Então ele até passa ali para comprar umas florzinhas para ela, mas quando ele chega em casa é revelado que a esposa dele e a filha foram mortas recentemente. E por isso ele ainda estava ali comemorando o aniversário dela, mesmo ela não estando lá e ele estando bem triste. E depois o protagonista vai escrever ali no seu diário o que aconteceu durante o seu dia. E nisso o protagonista acaba chorando, falando que quer vê-los de novo. E depois disso o diário dele vai começar a brilhar e tudo que ele tinha escrito ali vai tudo desaparecer e vai ter algumas novas palavras escritas ali, falando que ele poderia ver elas novamente, que no outro dia ele entrará em um mundo paralelo. E esse diário agora ele parece que tem recordações do que vai acontecer aí nos dias seguintes, que é um negócio que vai ajudar pra caramba o protagonista aí nessa trajetória que ele vai partir depois aí que ele chegar nesse outro mundo. E depois esse protagonista vai chegar nesse outro mundo que vai ter aquele sisteminha de jogo e estágios que o protagonista com mais um bando de gente vai ter que ir passando pra eles e progredindo
meio que jogo, meio no mundo com o jogo. E ele vai chegar lá já focadão pra completar esse mundo, não importando o que aconteça com ele, mesmo se ele tiver que matar outra pessoa, ele vai fazer isso. E por isso ele vai ficando bem forte aí no caminho, com a ajuda do diário dele que mostra o que acontece aí no próximo dia, e tudo isso pra ele ver a sua filha e esposa de volta. E parece que tem alguma relação aí com o Santo Graal, que é mostrado lá no começo do primeiro capítulo, mas não é aprofundado aí muito até agora. Agora o The Player Tactican Level Up, que é outro manhwa aí na vibe de solo leveling, significa o jogador que não consegue subir de level. E ele também, no caso, é muito bom. Então essa história começa aqui falando que 18 anos atrás apareceu a torre, os portais e um bando de monstros, e as pessoas também começaram a despertar habilidades sobre-humanas. E eventualmente essas pessoas aí seriam conhecidas como jogadores, que se tornariam ali o símbolo de riqueza da sociedade. Aquele velho comecinho clichê mesmo. Mas o trem mesmo começa com o protagonista ali na sua motoquinha vrum vrum indo pra casa. E quando ele chega lá ele recebe um bolo de aniversário da sua irmã porque ele tava fazendo 18ão. E a mãe dele também tá doente, já é mais um outro clichê aí pra conta. E ele também vai receber aí uma notícia falando que ele finalmente foi aprovado como um jogador. E depois disso ele também descobre que ele é um portador de habilidade única, que é um negócio lá bem apelão com potencial ilimitado pra você ir evoluindo. E depois tem um time skip ali de 5 anos e é mostrado que tudo deu errado na vida do protagonista. Porque ele não conseguia nem sair do level 1 e ele ainda demorava 1 hora pra matar um único Goblin. Isso eu acho até que é um belo exagero. E mais por causa dessas coisas aí, ele ganhou o título ali de jogador de evolução disfuncional, que trabalha ali como guia do tutorial. E agora bora pular uns acontecimentos aqui, senão eu vou enrolar pra caramba nesse manhwa aqui. Então agora o protagonista tá ali guiando um grupo pelo tutorial, mas quando eles estavam ali concluindo, vai aparecer um guardião que não é normal aparecer ali, já que é um monstro mega forte. Então o protagonista esconde o grupo ali numa caverna e sai ali pra procurar ajuda. Mas ele vai acabar dando de cara com o guardião, isso mostra que o cara não tem nenhum pingo de sorte. E depois ele todo surrado, com o guardião ainda correndo na frente, ele vai aparecer em frente à porta que leva pro teste do 5º andar. Que era algo que ele não queria fazer, já que ele é level 1 e seria praticamente suicídio ele entrar lá dentro assim. E ele ainda tinha a família dele pra cuidar lá, a mãe dele que tava doente, a irmãzinha dele. E sem escolha ele vai ter que entrar lá, era a única escolha que ele tinha. E a partir daí os requisitos necessários foram adquiridos. E a habilidade única dele é despertada. E o que ele desbloqueou foi a conexão que permitia se conectar com o seu ego, que é tipo uma outra alma que fica aí do lado dele. E a habilidade de sincronização, que poderia se tornar um com o seu ego e usar as habilidades que ele tem. E o protagonista não evoluía de nível, mas o ego dele evoluía. Então aí ele vai ficando bem forte. E esse ego aí vai se tornar a espada do protagonista, a espada preta que tá aí bem na capa que eu mostrei, eu acho que lá no começo. Mas a partir daqui o cara que não conseguiu upar de leve, tinha aquela fama lá de evolução disfuncional, vai ter uma nova fama que é de o assassino do tutorial. E agora por último, bora falar da Infinite Apóstolos, ou Apóstolos Infinitos. Eu não tô falando o nome inteiro porque é meio que spoiler, mas qualquer coisa tá aí na descrição. E aqui o nosso protagonista é o cara mais poderoso do mundo, que tá em busca de uma esposa. Mas então, nesse mundo aqui existem os Apóstolos, que são 12 pessoas mega poderosas, que não são nem mais consideradas humanas. E cada uma delas aí toma conta de um elemento e de uma parte do mundo. E o protagonista aí dessa história é o apóstolo mais poderoso, intitulado como o Infinito, que supera o poder de luta de todos os outros apóstolos. Até que um dia aí todos os apóstolos desapareceu, deixando um grande pânico causando aí pela Terra. E o protagonista certo dia aí vai partir de volta pra Terra, escondendo a sua identidade, pelo simples motivo de que ele queria arranjar uma esposa ali. E o manhwa vai começar aí com o protagonista indo atrás de dinheiro como mercenários para sobreviver ali e comprar o pão do dia. E por isso ele pegou a missão de derrotar o grande dragão de gelo, que é um dos bichos mais poderosos. E depois dele derrotar esse dragão lá, a glória vai acabar indo toda pra maga de fogo que ele salvou ali no processo, já que todos os soldados que estavam com ela tinham sido mortos pelo dragão. E como o protagonista conseguiu voltar essa missão vivo, que só deixou a maga de fogo viva e o resto todo morreu, ele foi convocado aí pra fazer parte da Academia de Magia, onde tem belas garotas, e por isso nosso protagonista não vai rejeitar essa. E a partir daqui a história segue com esse cara mega overpower e também um mega pervertido que não vai esconder quase nada do seu poder. E ele vai estar aí por esse mundo procurando por uma esposa. E é meio que provável que isso termine em um harém mesmo. Mas então é isso, pessoal, esse foi o vídeo, eu espero aí que tenham curtido. Semana que vem tem mais 2 vídeos, eu acho que é um de cultivação e um de manhwas tipo solo leveling que estavam me pedindo aí. Mas vai sair aí semana que vem, então eu espero que curtam esse vídeo aqui. Se não viu o último, dá uma passada lá, é aqueles protagonistas que voltaram no tempo.
Mas então é isso, um grande abraço pra todos aí e eu vejo vocês em um próximo vídeo.